Olá, seja bem-vindo a esse que é o nosso 11º vídeo sobre como realizar a Operação Jesus Transforma na sua igreja. Mais uma vez eu repito, esses vídeos têm o objetivo de ensinar você, pastor, líder, a ministrar esses slides que você está acompanhando aí nesta filmagem, nesse vídeo. E vamos então para a parte prática de como desenvolver a abordagem direta através de uma conversa evangelística. Já falamos sobre os conceitos, sobre evangelização pessoal e agora vamos tratar do roteiro da abordagem direta. A primeira parte do roteiro é a abordagem em si, que começa com uma simples pergunta: você ouviria sobre a palavra de Deus por alguns minutos? Nós fizemos essa pergunta em 2012 na Megatrans para cerca de 125 mil pessoas em todo o Brasil. 88% delas disseram sim. A maioria das pessoas está disposta a ouvir um pouco sobre a palavra de Deus se apenas perguntadas se fariam isso. Então, a nossa proposta é que os membros da sua igreja sejam treinados a abordar pessoas conhecidas e desconhecidas, com a proposta de lhes falar um pouco sobre a palavra de Deus. O ideal é que consiga ser treinada para aplicar a abordagem direta num período de mais ou menos 5 a 10 minutos, no máximo, aproveitando assim o melhor da atenção das pessoas. A segunda pergunta é Hebreus 9:27. A Bíblia diz que todas as pessoas um dia vão morrer. Claro que eu não desejo isso para você, para ninguém. Imagina se uma pessoa abordando uma outra pessoa, ela diria isso. Você estaria preparado para estar diante de Deus, ser julgado por Ele e ter um resultado bom, ter um final positivo desse julgamento de Deus? A pessoa geralmente vai dizer, eu acho que sim, eu acho que não. E vem a terceira pergunta, por quê? É o momento de você ouvir a pessoa, para que você tente discernir um pouco sobre o que ela pensa, sobre a sua realidade com Deus. Vamos trabalhar algumas objeções bem rapidamente. Se a pessoa disser, não tenho interesse em ouvir sobre a palavra de Deus, tente pelo menos deixar um versículo e uma pergunta. O versículo Hebreus 9:27 e a pergunta se ela estaria preparada para estar diante de Deus. Mas eu creio que a maioria das pessoas vai aceitar uma conversa evangelística, ainda mais trabalhando com aquela estratégia do cartão alvo de oração, com visitas pré-agendadas para aqueles 4 primeiros nomes da lista do cartão alvo de oração. Certamente as pessoas terão interesse em ouvir o que você tem a dizer, o que os membros da sua igreja têm a dizer a respeito do Evangelho. Na terceira pergunta, por quê? Por que você estaria preparado ou não estaria preparado? É o momento de você ouvir a pessoa, ver o que ela pensa. Muitas pessoas dizem, eu acho que não estaria preparado porque eu ainda tenho muito a viver, muito a fazer ainda nesta vida. Mas a ideia da pergunta não é preparado no sentido de já viveu o suficiente, mas preparado no sentido de estar pronta para se encontrar com Deus e receber o seu veredito, o seu julgamento. Algumas pessoas dizem sim, eu acho que sim, porque eu não tenho feito nada de errado, eu me considero uma pessoa boa, como nós já vimos nos vídeos anteriores, o que acontece talvez com a maioria das pessoas. Algumas reconhecem que são pecadoras, então nesse momento, por quê? Sim ou não, não importa, o importante é você ouvir a resposta das pessoas. Nós preparamos uma segunda fase para a abordagem direta, que é o que nós chamamos de teste de bondade. O teste de bondade é para ser feito com aquelas pessoas que são biblicamente orgulhosas. Como nós já vimos nos vídeos anteriores, são aquelas pessoas que dizem que são justas e acham que estão indo para o céu pelo seu próprio comportamento, por aquilo que têm feito ou pelo mal que deixam de fazer. É claro aqui que se uma pessoa, naquelas primeiras perguntas da abordagem, ela diz que ela não é justa perante Deus, ela não estaria preparada para o juízo de Deus porque ela é pecadora, porque ela tem muitas falhas, você pode cruzar todo o roteiro da segunda parte, o teste de bondade, e passar para a terceira parte que vamos ver mais à frente. Mas na maioria dos casos, presumo, as pessoas dirão que estão de certa forma preparadas, pelo menos para não irem para o inferno, para estarem diante de Deus, passarem na média, passarem raspando com 50% de aprovação. É o que a maioria das pessoas, presume-se, dirão ao responderem aquela primeira pergunta, se estarem preparados para se encontrar com Deus. O teste de bondade
se desenvolve da seguinte forma. A pergunta-chave é: você se considera uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa correta? O tipo de pessoa que Deus aprova? Muitas pessoas dirão sim. Talvez uma pessoa diga não, eu estou todo errado diante de Deus. Repito, cruze todo teste de bondade e vá direto para a boa notícia. Mas se não for o caso, se a pessoa disser sim, eu não tenho feito nada de errado, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei nada de ninguém, é o momento de você fazer o teste de bondade, claro que com muito amor, com muita compaixão e também se incluindo na categoria de pecador. Um erro que você não pode cometer é dizer para a pessoa ou deixar transparecer para a pessoa que você está fazendo algum tipo de acusação ou julgamento, se colocando como superior a ela. Esse não é o nosso objetivo. Então, na medida do possível, se inclua na categoria de pecador também e faça as perguntas. Você pode conhecer sobre o teste de bondade, sobre a abordagem direta, no vídeo de 20 e poucos minutos que já está no YouTube de Missões Nacionais desde a Megatrans de 2012. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, está lá, procure por abordagem direta, Megatrans, você vai encontrar um vídeo com câmeras escondidas de abordagens reais, como essa que nós estamos sugerindo agora. Depois de perguntar se a pessoa é uma boa pessoa, ela diz que sim, você passa aos 10 mandamentos. Eu sugiro usar alguns mandamentos, como, por exemplo, a mentira. Você já contou alguma mentira pelo menos uma vez na vida? Você já desobedeceu seus pais? Já tomou o nome de Deus em vão ou falou o nome de Deus desnecessariamente? Já olhou para uma outra mulher, um outro homem com um desejo sexual impuro no coração? Já furtou alguma coisa de alguém, por menor que seja, o valor não importa, pegou uma coisa emprestada e não devolveu, fez alguns DVD ou pirata ou baixou música ilegalmente na internet? Existem várias formas de você contextualizar os mandamentos. A Bíblia diz, como nós já mostramos nos vídeos anteriores, os mandamentos de Deus foram dados para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, nesse momento, você, com muito tato, sem ofender as pessoas, você vai perguntar se elas já transgrediram alguns desses 10 mandamentos, né? Prefira começar por estes: mentira, desobediência aos pais, usar o nome de Deus desnecessariamente, adultério, furto. São pecados mais objetivos, menos subjetivos, né? Ama Deus acima de todas as coisas? Todo mundo vai dizer que sim, mas mentira e esses outros costumam ser mais objetivos e fáceis de serem admitidos pelas pessoas. E aí vem uma escadinha de gravidade na pergunta 6. Primeiro, considerando esses mandamentos, você acha que Deus, se te julgasse hoje, te consideraria culpado ou inocente à luz desses padrões? Geralmente uma pessoa sincera que admitiu ter transgredido alguns mandamentos dirá culpado. Aí você baixa um pouquinho a gravidade da pergunta. O culpado merece um prêmio ou um castigo? Geralmente a pessoa vai admitir um castigo. E depois, quem merece um castigo? Iria para o céu ou para o inferno? E aí você desce mais um degrau, geralmente nessa hora. Se a pessoa respondeu com sinceridade, talvez ela não conseguirá nem dizer a palavra inferno, porque ela já sentiu o problema, a enrascada em que ela se meteu, né? Ela tem transgredido a lei de Deus inúmeras vezes, e se ela morresse hoje, ela iria para o inferno. Esteja preparado para ouvir esta resposta, porque é muito chocante, e você não pode, certamente, terminar a abordagem ali. Você precisa, então, depois que a pessoa entendeu a gravidade de sua situação, apresentar a terceira parte da abordagem, que é a boa notícia. Lembrando que, se uma pessoa no início da abordagem já se identificou como sendo pecadora e imerecedora da salvação, você já pode saltar todo o teste de bondade e ir para a terceira parte, que é a boa notícia. Ela se desenvolve da seguinte forma. Uma pergunta-chave também. Você sabe o que Deus fez por você e por mim, para que mesmo sendo pecadores como nós somos, nós pudéssemos ter os pecados perdoados e a vida eterna? Não se surpreenda, muitas pessoas dirão, não, eu não sei. Aí você vai explicar, João 3,16, Deus amou o mundo e tal. E eu costumo dar um exemplo do tribunal que menciona que, imagine que você está diante do tribunal sentado no banco dos réus. O juiz lê a tua acusação, você sabe que cometeu todos aqueles crimes e não tem defesa. Mas levanta-se alguém no meio do tribunal e diz, Senhor juiz, eu amo muito essa pessoa a ponto de tomar o seu lugar.
ela te dá liberdade. Você saberia que foi livre não porque mereceu, mas porque aquela pessoa te amou tanto a ponto de pagar o preço no seu lugar. E foi exatamente isso que Jesus fez por cada um de nós, por você e por mim. Mas ele foi humilhado naquela cruz, mas depois ele foi glorificado. A Bíblia diz que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus todo o joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus é Senhor. Nós precisamos viver para Ele, amando, obedecendo e servindo. Então, o que você precisa fazer para ser salvo? Se arrepender de seu pecado e confiar no Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Você deseja fazer isso agora? É o momento de você fazer, se sentir de Deus para aquele instante, um apelo evangelístico, né? Eu queria encerrar esse vídeo, que vai ser o nosso último vídeo sobre como realizar a transe, mostrando para você esse aí é o cenário completo da abordagem. Você ouviria e tal, todas as perguntinhas, as 3 fases. Gaste um tempo nesse vídeo, nesse momento, quando você estiver mostrando esses slides para a sua igreja, fazendo simulações de evangelização baseado nesse roteiro de abordagem que é bastante simples. Nós vamos encerrar por aqui esse vídeo e vamos ter apenas mais um vídeo que nós vamos falar sobre a ficha de abordagem e mais algumas outras estratégias que você pode usar na Operação Jesus Transforma para treinar a sua igreja como realizar isso com sucesso, de forma efetiva, para fazer discípulos na sua região, na sua localidade. Que Deus abençoe você. Esse é o nosso penúltimo vídeo, então, e vamos para o último vídeo na sequência. Deus abençoe você.